O Superior Tribunal do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, quer cortar os salários de ministros que faltarem às sessões para dar palestras remuneradas. De Brasília, Janaína Camelo aqui com a gente. Essa medida ainda deve ser formalizada. Agora, como o TST pretende regulamentar esse assunto polêmico, Janaína? Polêmico, né, Thiago? Mas tudo ainda ali muito de início, essa ideia, porque foi anunciada agora pelo presidente do TST, ele disse que seria por meio de um código de conduta, né? Então, para evitar conflitos de interesses. Mas que a ideia não seria proibir que os colegas, que os ministros atuem dando palestras, mas que o que não pode acontecer é faltar sessões, né? Ministrando palestras remuneradas, cobrando por essas palestras, e aí ele diz que nesses casos, então, ele vai enviar para os ministros ali, para os juízes, que eles deixem isso muito claro, porque daí evitaria ali um conflito de interesses, enfim. Então, ele diz exatamente o seguinte, só para deixar claro, essa declaração do presidente do TST foi a uma entrevista que ele concedeu ao jornal Estado de São Paulo. E ele diz o seguinte, que isso é, nas palavras dele, completamente conflituoso de advogados pagarem, porque são valores altos, Thiago, por esses cursos, essas palestras ministrados por ministros, ensinando como advogar, no caso do TST, como advogar no Tribunal Superior do Trabalho. Em paralelo, ele fala nessa entrevista, em paralelo a maior parte da advocacia brasileira que não tem condições de fazer esses pagamentos. E que aí esses advogados que pagaram teriam uma proximidade com esse ministro, e isso acabaria gerando um conflito de interesse enorme num determinado processo, né, que seria julgado, teria as partes envolvidas, o advogado envolvido, o ministro que ministrou a palestra envolvido, enfim. Tem uma outra camada nessa questão também. Essa declaração do presidente do TST, nessa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, aconteceu logo depois que ele fez um comentário sobre uma afirmação do ministro Ives Gandra Martins Filho durante um curso que o ministro estava ministrando, estava palestrando, cobrando, né, dos advogados por esse curso, que é um curso onde ele estava ensinando como advogar no Tribunal Superior do Trabalho. E o ministro Ives Gandra Martins Filho, ele fez uma analogia entre juízes vermelhos e juízes, fazendo uma diferenciação entre vermelhos e azuis, no caso ali diferenciando entre os ativistas e os legalistas, né? E aí o presidente do TST fez esse comentário nessa entrevista, então criticando esses cursos que são ministrados, mas que são cobrados pelos colegas, pelos ministros. Então, segundo ele vai fazer esse pedido para que os ministros, para que os colegas, sempre que se ausentarem das sessões para ministrar essas palestras, avisem, né, deixem muito claro, e que ele pode, dependendo ali, pode até fazer o desconto desses valores da ausência na sessão do pagamento dos vencimentos ali dos ministros do TST. Tiago. Isso, discussão polêmica à vista que começa no TST. Até daqui a pouquinho, Janaína, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Ô Dora, se essa moda aí pega, essa discussão pode se ampliar para outros tribunais? De que forma essa discussão pode ampliar esse debate, principalmente no Supremo, né, que vem com o ministro Fachin? De que forma isso amplia essa discussão no Brasil? Já está ampliando, né? Porque começou lá no Supremo e essa atitude, isso que aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho, é um reflexo, né? Já é o que você chama de moda pegando, porque olha só, tem aí todos os elementos, tem a divisão, tem o ativismo explicitado por um juiz e depois o presidente do TST que nega que tenha feito essa divisão e apenas citado o Ives Gandra Filho, ele na verdade reafirma, ele diz, há pessoas que têm interesses e há pessoas que têm causas. Nós vermelhos, diz ele, temos causas, os outros têm interesse. Então explicita uma clara divisão, há um problema de conflito de interesse, Janaína relatou aí, é óbvio, o conflito de interesse, ora, vê se pode
ministro do tribunal ensinar advogado, cobrar de advogado para ensinar o advogado a atuar no tribunal. Ver se pode. Ou seja, como se dá bem no tribunal. É isso. Se isso não é conflito de interesse, eu não sei mais o que é. Então, a gente vê e tem essa reação do presidente do tribunal, contrário a esse tipo de prática, o que remete também, ecoa a atitude do ministro Fachin, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, você vê que essa discussão, olha a utilidade da discussão sobre a exigência de uma conduta de contenção, no mínimo, a juízes, a magistrados de um modo geral. Isso já entrou no Tribunal do Trabalho e, olha, tomara que isso se espalhe pelo judiciário, mas por esse viés, não por aquele viés da defesa corporativista que a ala ativista do Supremo Tribunal Federal se insere nesse tipo de defesa. Então, eu acho que é super bem-vinda essa discussão, super bem-vinda o que aconteceu no TST, porque explicita o que acontece. Não é só no Supremo, estamos vendo que é em outras áreas do Poder Judiciário. Denise, a Dora fala em corporativismo, mas tem outras áreas se mobilizando ou criticando essa decisão, essa possibilidade do TST? Uma crítica direta ao presidente do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acionou o Conselho Nacional de Justiça contra ele, alegando que o magistrado fez uma manifestação pública de caráter político-partidário durante evento realizado em 1º de maio, e a representação foi protocolada nesta terça-feira. O senador sustenta que a declaração compromete a imparcialidade da Justiça do Trabalho e viola dispositivos da Constituição Federal, que o ministro teria afirmado publicamente que nós, vermelhos, temos causa. Então, essa história de vermelhos e azuis também fazia parte, né, desse ensinamento, dessas palestras que eram feitas para ensinar os advogados a como trabalhar no TST para ter resultados favoráveis em determinadas ações. Então, eu acho que tudo isso remete, claro, a uma disputa ideológica também, mas tem a questão financeira e ética do judiciário. Isso é colocado nas várias esferas do judiciário. É importante que haja um código de conduta para evitar interesses pessoais acima dos interesses da justiça.